Salve, salve, meus amigos! Mais uma vez aqui gravando com vocês, sempre uma honra, sempre uma oportunidade belíssima de estar com vocês aqui para tratarmos de diversos assuntos do âmbito do direito, né? Essa segunda temporada a gente está tratando um pouquinho mais das questões imobiliárias, né? Tratando também sobre o direito imobiliário e o cotidiano mesmo, de como você comprar, vender imóvel com segurança e tudo mais. Virgílio, como é que tá? Tá tudo bem? Desculpa te cortar, João. Fala aí, João. Não, eu ia falar que principalmente conhecendo histórias de pessoas muito interessantes do ramo imobiliário, principalmente, né? Ou que fazem parte do ramo imobiliário ou que passaram pelo ramo imobiliário de alguma forma, né? Eu acho que o que está diferenciando a primeira temporada da segunda é exatamente isso, né? Trazer pessoas aqui, personalidades que possam contribuir, enriquecer aqui o conteúdo do canal e trazer as suas histórias, inspirando as pessoas. E hoje, como não poderia deixar de ser, estamos aqui com uma pessoa ilustríssima, um amigo, um profissional de muito respeito aqui no mercado de Brasília, tanto no mercado imobiliário quanto no mercado financeiro, é Felipe Cravos, assessor de investimentos. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Virgílio sempre deixando a gente já nervoso no início, né? Personalidade, trazendo uma personalidade aqui. Mas obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo convite aí, gente. E vamos aí, estamos aí para conversar, para bater papo, assistir os primeiros que vocês estavam vendo, vi até o Alexandre falando sobre a profissão. Sim. Né, lá da Êxito, sensacional o que ele falou, eu achei legal aquela brincadeira, ele falou, nunca cresci querendo ser corretor de imóveis, né? Então, assim, foi muito bacana. Cara, a gente tem uma bagagem legal aí, eu queria entender com vocês aí como é que a gente vai... Não, tranquilo. Fazer essa dinâmica, né? É isso aí. Então, Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre sua trajetória, como é que você iniciou sua carreira profissional. João, assim, na verdade foi bem engraçado porque foi o convite de um amigo meu. Eu sou formado em economia, eu estava na faculdade, concluindo a faculdade de economia, quando ele me convidou para conhecer o mercado de lançamento imobiliário. E aí eu tinha acabado de comprar um apartamento também, e falei, pô, interessante a comissão que eu tô deixando na mesa aqui, esse apartamento aqui. E logo em seguida ele comentou comigo, ele falou, cara, tô com uma oportunidade, você não quer vir conhecer, conversar com a gente? Eu falei, vamos bater um papo aí. E entrei no mercado na parte de lançamento imobiliário em Águas Claras, né? Assim, complicado, muita gente comprando, muita gente ali naquele boom, seguindo o mesmo exemplo do Sudoeste. Então, assim, você tinha um leque legal para você linkar, que era o Sudoeste, né? O sucesso do Sudoeste, acho que impulsionou muito Águas Claras. Sem dúvida. E aí, em algum momento, isso acabou, né? Então, assim, você viu o número de lançamentos imobiliários reduzirem, né? Uma pancada de imobiliárias com 600, 800 corretores em Águas Claras, deixar essa galera do lado de fora e você teve que se reinventar. Entendeu? Então... Só te cortar rapidinho, só para explicar para os seguidores, que temos alguns seguidores que são de fora. Ah, legal. É porque o Sudoeste são prédios menores, né? Você tem prédios de até 6 andares aqui em Brasília. E as quadras também são... Os prédios são mais espaçados, né? E nós temos Águas Claras, que é um grande paliteiro. Exatamente. Né? Assim, cresce um prédio ao lado do outro, prédios de 20, 22, 30 andares, né? Na verdade, o que eu acho que acontece? Você pegou ali, o Sudoeste ainda está dentro de Brasília ainda, então é natural que ele fosse seguir o mesmo plano diretor, né? Ali do Asa Sul, Asa Norte, tanto que o Noroeste também nasceu com a mesma característica. Com a mesma proposta. Né? Então, 6 andares, e Águas Claras, como é uma cidade satélite ali, Taguatinga, nego liberou. Tem até alguns prédios que, assim, Brasília é muito engraçado. Tem prédio lá que até a metade do prédio tem Habits. Da metade pra cima. Você sabe que isso aconteceu em Samambaia. O cara invadiu o espaço Isso aéreo. Aconteceu em Samambaia. Você acredita? Tem isso, cara. Eles lançaram um prédio, exemplo, de 30 andares, aí tiveram que tirar ali uns 15. O problema é que esse que tá lá, tá pronto. Ele é um case de sucesso, cara. É caro, assim. Não vou citar nome, mas assim, é um empreendimento, cara, que nem, mais de 200 metros quadrados e tá pronto. Tá pronto. Não tem como tirar agora. Né? Invadiu, né? Não sei como é que vão resolver. Vão dar um jeito aí, de alguma forma. Então, assim, em algum momento isso acabou. A parte do boom de lançamentos ali, Sudoeste, Águas Claras, diminuiu. E aí eu fui conhecer o mercado de terceiros, né? Tem essas, eles chamam de terceiros, né? No nosso linguajar. Então, acabei indo, eu fui para a Sônia, né? Eu sou muito amigo do Nelson, filho da Sônia. A Sônia, pô, é um ícone dentro do mercado imobiliário em Brasília, uma escola. Sim. Na verdade, foi uma faculdade que eu fiz lá dentro com ela. Tenho um carinho enorme pela Sônia e E eu acabei conseguindo implementar o departamento de lançamento imobiliário lá também.
Então a gente credenciou junto à Vilela, ela era muito amiga da Ludmilla na época, da CIA, né, que tinha os 2 Ronaldos que tomavam conta, isso em 2008 e 2010 mais ou menos. E aí depois eu acabei ficando na Sony durante um bom tempo como corretor de terceiros, até que eles migraram e criaram a Netmóveis, que eu acho que já falaram da Netmóveis aqui, então todo mundo já conhece bem a história da Netmóveis. Em algum momento, assim, eu encerrei a minha parceria com eles, a amizade continua, óbvio, assim, Nelson é meu amigo de longas datas aí, e eu fui para 61, né? Então fiquei dentro da 61 durante muitos anos como gerente. 61 Imóveis, que é uma imobiliária enorme aqui em Brasília também, muito respeitada, que faz parte da rede. Faz parte da rede, tem lá, é o Pablo, que é um dos sócios lá, né? O sócio. Sim. Na verdade, hoje ele foi sócio, hoje ele é o único dono da 61, né? E aí depois eu acabei saindo, né? Fui tomar conta do mercado. Sou formado em economia, né? Então, assim, acabei concluindo meu curso, fiz pós-graduação, então... E acabei voltando para o mercado financeiro. Porque o que acontece? Assim, era muito engraçado quando eu vendia uma casa ali no Lago Sul, quando eu vendia um apartamento do valor agregado um pouco maior. E assim, geralmente o cara, quando está vendendo casa, ele está saindo da casa porque a casa ficou grande demais. Sim. Ou os filhos casaram, ou os filhos estão estudando fora. Então, assim, é muito característica do Lago Sul e Lago Norte. São 2 bairros de classe média alta aqui em Brasília. Eles estão vendendo justamente por quê? Porque eles querem um apartamento. Tá sobrando espaço, né? A casa ficou grande demais. E aí vai entrar uma outra galera ali, uma outra família. E o que esse cara fazia com esse dinheiro, né? Então, a dúvida era essa. O legal era enxergar isso, né? Falar, cara, isso vai para um banco, para um grande banco, entendeu? E é que é o grande problema hoje, assim. O Brasil, ele é ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. E aí eu não estou dizendo se os Estados Unidos está certo ou está errado, mas assim, é só um comparativo. Aqui você tem 95% do dinheiro das pessoas dentro dos grandes bancos. E desses 95%, 70% estão dentro dos 4 principais bancos. Aí você vai pegar Banco do Brasil, Santander, Bradesco, essa galera. Os outros 5 estão dentro de corretoras, dentro de empresas como a XP Investimentos. É muito pouco. É pouco. É muito pouco. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. 5% estão dentro dos bancos. O restante está dentro das corretoras, porque assim, são corretores menores, corretores que vão te dar uma atenção, e não tem aquele gerentão de banco que quer te vender só um CDB, alguma coisa nesse sentido. Isso você acha que está muito agregado também a conhecimento? Por exemplo, faltou em algum momento o conhecimento dessa população para dizer, olha, esse teu dinheiro ele pode ser aplicado de uma outra maneira. Ou seja, estudo mesmo, estudo básico. Na verdade, Felipe, o que eu acho? Assim, eu vejo muito que é questão cultural. É o que você falou assim, a gente avançou muito, a profissão de assessor de investimentos, que é onde hoje eu estou. Hoje eu sou assessor de investimentos da Voga. Voga é um escritório associado à XP Investimentos, e a gente representa a XP aqui em Brasília, né? Então, sou sócio deles e hoje, assim, o que falta, o que a gente visualiza muito é lá atrás, é cultural. E quem foi uma galera que ajudou muito, assim, essa parte da educação financeira expandir, você pega esses youtubers, esses caras influentes, assim, legal, que foram começando a pincelar sobre educação financeira, colocando que o brasileiro precisa se atentar mais a isso, precisa pensar mais um pouquinho nisso, nas finanças dele. Sim, se pagar primeiro, né? Você tem hoje, por exemplo, grandes planejadores financeiros aí, entendeu? Que estão ganhando dinheiro com isso, mostrando assim, ensinando as pessoas aonde alocar o seu recurso, como alocar o seu recurso e de que forma, entendeu? Não é mais aquele camarada que chegava no final do ano e ia te vender uma previdência privada. Entendi. E te vendendo uma falsa ideia, que seria como se você tivesse um benefício fiscal. E não é um benefício. O governo não está dando benefício para ninguém. O governo, na verdade, ele faz uma desoneração. Você não vai pagar hoje, se você tiver numa previdência, até 12%. Tem toda aquela regrinha que eu acho que não é necessário a gente comentar exatamente como funciona. Mas quando você for sacar, lá na frente, daqui a 10 anos, ou para a sua aposentadoria, uma hora essa conta vai chegar. Exatamente. Então, por isso que a gente chama de desoneração, entendeu? Ô Felipe, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, né, já que você transitou em 2 mercados importantíssimos, que é o mercado imobiliário, né, na qualidade de corretor e tal, e agora na qualidade de assessor de investimentos, e eu queria puxar um gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, né? Fantástico. Porque isso faz parte da vida de praticamente toda a população. A gente normalmente não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista, né? Normalmente você vai ali ao banco, pede um empréstimo, faz uma alienação fiduciária e tal,
e financia, né? Quais são as modalidades de financiamento e qual é a mais vantajosa? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sempre assim, eu tenho uma característica, Virgílio, que eu sou muito curioso, entendeu? Então, como corretor, o que acontece? Quando alguém ia comprar um apartamento financiado, eu queria entender, até pela minha formação em economia, eu falei, cara, eu entendo sobre financiamento, entendo sobre sistema de amortização, como é que eu posso ajudar o cliente no momento desse? Porque isso é uma decisão que vai interferir, são 30 anos na vida. Exatamente. Né? Então, 30 anos. O cara vai entrar no sistema SAC, vai entrar no sistema Price, qual que é a diferença? O que ele ganha, o que ele perde com isso, né? Exato. Culturalmente, todo mundo fala assim, não, a Price é bem pior que a SAC, porque você vai pagar mais juros. Legal, quando o cara falou isso, ele não está errado. Mas em algum momento a Price ela pode ser mais confortável para você. Então eu não gosto de generalizar isso, porque é o seguinte, ela te dá um conforto maior, porque como você já conhece a prestação do início ao fim e ela é fixa, vamos supor um prazo de 240 meses, que é o máximo que uma Price faz, ela é menor no início do que a SAC, entendeu? Então assim, às vezes eu já vi muita gente deixar de realizar um sonho, de comprar um apartamento, porque não tinha a prestação no modelo de amortização SAC, não cabia no orçamento do cara no início, porque ela era quase o dobro da Price. Então, como você só pode comprometer a sua renda até no máximo 30%, exatamente, e aí o cara não conseguia. Aí o que acontece? O corretor desinformado não falava isso para ele, de repente o cara estava com um gerente de banco, porque o gerente de banco também, às vezes, não tem... alguns bancos, não são todos os bancos que trabalham com Price. Né? Alguns bancos em Brasília que optam pelo sistema de amortização também. E aí, o que acontece? Então, o cara deixava de comprar o apartamento dele porque não dava. Falou, não, peraí, vamos conversar, cara. Vamos sentar. Dá para fazer a Price? Você consegue carregar do início ao fim essa prestação? Você consegue, por exemplo, vai ser R$4.000 hoje, mas são 240 parcelas de 4 mil. Ou você entra agora, assim, os valores a gente tem que entender que aqui é tudo chute, tá? Mas 8, 9 mil agora, quando mais ou menos assim, cara, é quase no meio do percurso ali, elas se encontram, essas prestações. E aí depois a SAC começa a ficar menor e a Price continua no mesmo valor. Então, assim, uma diferença principal assim, que a gente pode enxergar nesses dois modelos, né, de financiamento é que a SAC, a prestação começa mais alta, né, e vai caindo à medida que o tempo passa. Porque, na verdade, o que acontece? Você paga primeiro os juros, né? Não, porque assim, a Price, qual que é a diferença dela? Assim, o banco, você fica devendo ao banco durante mais tempo, porque a sua parcela é menor. Né? Apesar do nome ser a SAC, ser Sistema de Amortização Constante, o que você faz? Você simplesmente pega o valor que você está pegando financiado e divide pelos 240 meses, que é o que a gente está colocando como exemplo aqui. Então, a amortização, aquilo ali que você vai pagar. O resto, todo o montante é juros. Então, você paga muito mais juros no início. Entendeu? Porque a sua parcela é maior. Por isso que a sua prestação é decrescente. Então, o valor com que você está amortizando, você conhece ele do início ao fim. Ele é constante. Entendi. Já no sistema Price, você não consegue visualizar isso. Entendi. Porque a formação da prestação, ela tanto tem ali um pedaço da amortização, quanto um pedaço dos juros também. E as próprias atualizações monetárias. E aí muita gente confunde isso, porque eu chamo a SAC de Sistema de Amortização Constante, mas a Price que tem a prestação fixa do início ao fim. Então, assim, não é porque a prestação é fixa que você está amortizando de forma constante como a SAC. E é importante, né, Felipe, você falando sobre a questão da diferenciação dos dois tipos de financiamento. A gente fala muito aqui no canal sobre a questão da busca de informação por conta da documentação do imóvel, enfim. E essa parte do financiamento também é uma busca de informação necessária para todas as partes envolvidas, tanto o corretor quanto quem está comprando, porque tem um impacto durante muito tempo, né? A gente nesse boom agora que tivemos em 2021 no mercado imobiliário, pelo menos aqui em Brasília, com a baixa dos juros, a gente viu muita gente querendo comprar imóvel financiado com juros atrelado à inflação, né? E que hoje, no meio desse ano, agora de 2021, estava muito baixa. Porém, começou a aumentar e não sabemos onde vai parar, né? Exatamente. Cara, isso assim, eu entrei em pânico quando eu vi os bancos começarem a lançar esse tipo de taxa. Não, é verdade, cara. Assim, não dá pra gente ignorar que a gente mora hoje num país, cara, que tem um descontrole inflacionário alto. A gente está entrando agora num ano de eleição, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Se é direita, se é esquerda, se vem um terceiro viés em relação a isso. Então, e a gente já está vendo a inflação
Vamos na porrada, a gente, assim, tem há 3 meses mais ou menos, a gente já está vendo ela em 2 dígitos. Então, por exemplo, o acumulado de 12 meses está acima de 10%. Então, ela, se você for pegar ela dentro do ano, ela está em 8 ponto alguma coisa, não vou lembrar agora de cabeça. Então, assim, teve pessoas que contraíram um financiamento, a IPCA mais 3,99. Então, pô, se o acumulado está em 10, o cara já pegou mais 3,99, então, assim, ele está pagando quanto? Exatamente. Entendeu? Então, é melhor você pegar, continuar ali com a tua TR, que ela hoje é zerada, assim, as chances da TR voltar a ser positiva, elas são quase nulas, porque foi um negócio que foi criado em 94, na época do lançamento do Plano Real. Então, assim, acho que hoje ela não tem por que ela voltar a incomodar em nenhum aspecto. Agora, por exemplo, tem outras pessoas também que pegaram lá da poupança. Então, 3 ponto alguma coisa, mais poupança. Cara, a gente viu esse ano a Selic sair de 2 para 7,75, que foi a última reunião. A probabilidade de bater o 8,5 nas próximas reuniões do Copom é gigante. Então, o que vai acontecer? O cara volta para a regrinha da poupança, que ele vai pagar 0,5%. Porque enquanto ela não bate 8,5%, se ela estiver abaixo de 8,5%, é aquela, você paga 70% o seu dinheiro dentro da poupança é remunerado 70% da Selic. A partir do momento que ela atinge 8,5%, você passa a ter uma rentabilidade da poupança fixa em 0,5%, né? Então, assim, isso, grosso modo, vai dar mais ou menos aí 6%. Se você já tem mais do 3,99%... já bateu, né? Então, assim... 10%. Exatamente. Tem um limitador que, assim, ele pode ser que ele gere um conforto ou não, assim, também não pode passar. Se for dentro do SFH, não pode passar de 12%. Né? Então, isso tem... Assim, mas muita é muito, gente, né? 12%. 12%, né? Eu me recordo que a questão de 4, 6 meses atrás, nós tínhamos financiamento de 6%. Exato, 6%. Não, tem banco TR. que encerrou campanha agora, no mês passado, a 6,75%. Ainda teve alguns bancos ainda assim. Hoje, como é que tá? Você vai ficar ali entre 8,5%, 8,9%, aí o cara tem algum benefício no banco, ou ele é classificado ali como um cliente diferenciado, vai jogar para 8,3%. Mas assim, é isso. Se for pegar um que a gente chama de SET, que é custo efetivo total, porque você vai embutir IOF, você vai embutir... Sim. O IOF se for SFI, se for SFH não tem IOF, mas você tem os 2 seguros obrigatórios, que é o MIP e o DIP. Então, assim, são seguros, cara, que precisam ter. Quando você acumula eles, você sai da sua taxa efetiva anual para fazer um cálculo e ter o SET, que é o custo efetivo total. Esse vai estar em torno de 9,5% a 10%, que é o que você paga hoje. Muito mais baixo do que você pagaria com poupança agora, ou alguma coisa atrelada ao IPCA. Então, essa dica é valiosíssima para quem está pensando em pegar financiamento, né? O gerente de banco tem a obrigação de te oferecer essas opções, né? Que vai ser IPCA, que vai ser poupança, ou que vai ser a TR. Então, assim, embora isso aqui não seja uma dica, né, uma orientação, na verdade, né, para você agir assim ou assado, fique atento a isso. Mas é um leque de opções, né? Um leque de opções para você estudar. Qual vai ser? Na verdade, eu costumo brincar, o treinamento que eu dou, assim, tanto na época que eu fui como gerente de vendas na parte imobiliária e hoje lá na Voga, o que acontece? Como assessor de investimentos, a gente olha muito para o que está acontecendo com o mercado. Onde o dinheiro está ficando, quem está sacando dinheiro para comprar imóvel, por que sacar um dinheiro para comprar imóvel agora? Está com medo da taxa subir? Porque, ao mesmo tempo, também, a renda fixa hoje ela está pagando, está remunerando o seu capital de uma forma bem positiva. Entendeu? Então, você tem hoje, por exemplo, alguns produtos como CDB, ou uma LCI, uma LCA, te dando aí pré-fixado 13,6%, 13,8%. Então, se você contrai um financiamento de 10% e deixa o seu dinheiro aplicado, você está ganhando esse spread. É óbvio que a matemática ela não é simples. Isso é uma engenharia financeira que tem que ser bem desenhada, né, para você. Então, assim, o problema do brasileiro, cara, que ele gosta de comparar com a vida do vizinho, com a vida do amigo. Meu amigo fez um financiamento, pegou tanto. Aí, cara, vou fazer também. Não. Acho que cada caso é um caso. Acho que você tem que procurar as pessoas certas, tem que procurar, de repente, um departamento. O que acontece lá na Voga? Hoje a gente tem a Voga Securities, né, que é o braço financeiro nosso que a gente tem lá, que vai fazer a parte de engenharia, tanto da tua parte de assessoria de vida, de planejamento financeiro, de sucessão patrimonial, como a possibilidade de um consórcio e como a possibilidade agora também de um crédito imobiliário lá dentro, entendeu? Então, assim, a gente brinca muito que lá é uma engenharia financeira. Lá eu não estou vendendo um financiamento imobiliário, e se eu tiver algum assessor lá dentro que comparar a Voga hoje como um correspondente imobiliário, vai ter briga comigo, porque na verdade não é.
O que a gente faz lá é justamente isso. Eu quero entender caso a caso, entendeu? Eu quero entender onde que ele está, por que ele está fazendo o financiamento. Um outro problema sério, que assim, eu acho que fica como dica aqui para o mercado imobiliário, para o mercado como um todo. Cara, procura o financiamento primeiro. Procura aprovar a sua carta de crédito primeiro. É o mínimo, você... Eu já vi muita gente se arrebentar com o tal do plano A, do plano B, do plano C, e aí o cara não consegue fazer nada, ele não tem capacidade de renda para fazer o financiamento. Exato. E aí ele vai tentar compor, e aí não consegue compor. Não, e a carta de crédito, ela tem um prazo para você realmente comprar. Um prazo é muito bom, né? Assim, normalmente 6 meses, né? Pelo menos que eu me recordo, era mais ou menos 3, isso. Assim, né? mas trabalha com 3. Essa dica é importantíssima, né? Se faça assim, a pré-análise do seu crédito antes de procurar o imóvel. Que geralmente é o contrário que acontece, né? Normalmente o cara faz uma promessa de compra e venda, paga o sinal depois que ele vai atrás de crédito. Aí chega e ele tem prazo. E aí ele tem um contrato lá que ele tem 60 dias para poder assinar a escritura, ele tem mais 90. E aí você depende de cartório. Isso que é assim, você tem um cartório de registro. Você tem que respeitar o prazo do cartório de registro. É claro. Legalmente, o cartório de registro tem uns 30 dias dele lá. Então, assim, se ele não fizer em 30, não tem nada que você possa brigar. O que você vai tentar lá é bater na porta, tem pedir 30 uma dias ajuda. para fazer. Tem 30 dias para poder fazer. Exato. Não tem como. Então, assim, se você levou 60 para aprovar, para resolver uma certidão sua que estava errado, resolver uma certidão que o corretor na época não falou que tinha. Porque, e o engraçado também, assim, até aproveitando o conhecimento de vocês, eu acho legal colocar isso. Cara, vai passar por um compliance. Vai passar a Caixa Econômica, eu acho que chama de conformidade, também tem algum... Tem o nome. Então, assim, cara, e às vezes é uma coisa boba, mas aí o corretor não tem a informação, o proprietário não sabia, você comprou, não entende. E aí entra tudo que vocês têm. Eu acho que vocês têm que também desenvolver o material de vocês em relação a esse tipo de certidão. Às vezes eu acho que é válido explicar certidão por certidão, entendeu? Porque isso trava. A gente, Felipe, tem um foco muito grande nessa educação voltada principalmente para quem milita no ramo imobiliário, né? Uhum. A gente fala isso diariamente lá no cartório, assim, que os corretores, se eles tivessem o conhecimento dessa área, quanto de tempo e dinheiro que eles economizariam dos clientes deles e deles próprios, né? Tem muitos corretores que pegam o imóvel, anunciam o imóvel e só depois que ele já tem um possível comprador que ele se preocupa em verificar a documentação. E é o que você falou, às vezes tem uma ação, uma certidão, uma anotação que vai tomar ali 30, 40, 50 dias da operação que às vezes vai por água abaixo. Né? Cara, e a falta de informação, desculpa te cortar, Felipe, mas assim, eu já vi casos do cara não conseguir vender ou desistir de vender porque ele estava numa ação trabalhista, só que na verdade ele é médico. E ele estava citado na trabalhista porque ele era perito. Ah, meu Deus. E aí sai, quando você tirava a certidão dele do TJ, constava a ação lá. E assim, orientaram ele, falou, cara, resolve isso primeiro, tá baixo nisso primeiro. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Tira uma certidão de inteiro teor, a famosa objeto de pé, né? E, assim, cara, isso precisa ser colocado. Assim, o corretor, ele precisa entender, cara, que não é simplesmente só mostrar o imóvel Exato, porque é a antecipação de um eventual problema. Exatamente. E pensando nisso, né, Felipe, o que nós fizemos? O curso. Preparamos um curso Olha aí, que está em vias de ser lançado, fase final de edição. Eu vou fazer, certeza. Que vai ensinar. Você tem que dar aula, na verdade. Né? Mas é um curso que vai falar sobre os segredos da compra e venda de imóveis, que é justamente isso. Quais são os documentos necessários, com quais documentos eu tenho que me preocupar. É isso. Como analisar uma certidão de ônus e matrícula. Na verdade, assim, quando eu resolvi fazer especialização em direito imobiliário, eu fiz um curso, não foi um MBA, não foi uma pós, assim, um curso mais reduzido, mas foi justamente por isso, porque assusta quando você vê ali a quantidade de certidões que você tem que tirar, né? Embora você não precisa mais tirar isso, né? Mas tecnicamente porque não. a gente explicou naquele treinamento, né? Exato. Lá na Edmóveis, assim. Então... Mas é um mundo desconhecido. O corretor ele não tem a menor noção do que ele está fazendo ali. Às vezes não sabe nem onde ele vai tirar. Exato. E tem gente que fala assim, isso é burocracia inútil. Não é, né? Não é. Quando você vê uma pessoa perdendo o patrimônio de uma vida inteira por um descuido de documento, aí você entende a importância daquilo lá. O cara ele deixar de vender por conta disso. Deixar de vender. E aí o que acontece? E banco é banco, não adianta. Se o jurídico do banco entender que aquela certidão não vai e você não tiver o mínimo de conhecimento para argumentar com o banco, cara, o banco, o dinheiro é dele. Ele que vai definir se ele financia ou não financia. Exato. Então, assim,
Cara, vai fazer um financiamento, primeiro procura alguém que possa te orientar nisso, qual é o imóvel que você vai comprar, por que você está pensando em comprar aquilo, e aí vamos deixar a carta de crédito aprovada, e não é só isso, é esse acompanhamento jurídico também. Fala, cara, a partir do momento que tiver... Porque às vezes o cara, a certidão da Receita Federal não sai. Pô, vai entender o porquê que não saiu. Exato. Porque assim, não saiu, e agora? Eu já vi casos, Felipe, de atualização cadastral. É besteira. A certidão não saiu. Aí, a certidão não saiu, já... Atualização cadastral. Cara, eu tive um caso desse agora, que é engraçado assim, a menina do banco, conversando comigo, ela falou, não, mas o seu cliente está devendo a Secretaria de Fazenda do DF. Eu falei, não, ele não está. Ele tem uma pendência cadastral da inscrição estadual da empresa dele. É isso, exatamente. Isso não é uma dívida dele. A dívida está lá, ó. Ele só tem IPVA a vencer. Entendeu? Não tem. Mas está aqui pendência. Eu falei, sim, tá aí o nome, é pendência cadastral. Exato. Entendeu? Aí o que acontece? Aí é Brasil, né? Porque assim, ele pediu a suspensão. Aí eu acho legal isso contar, porque não tem como não contar isso. Cara, ele pediu a suspensão da inscrição estadual dele, mas ele precisava manter o CNPJ matriz aberto durante um tempo, porque ele tinha 2 filiais funcionando. E aí a regra mudou no meio do caminho, porque antigamente você podia pedir a suspensão ou o cancelamento da inscrição estadual e não cancelar a matriz no CNPJ. Mas não, agora ele tem que fazer as 2 coisas. Então ficou travado lá. Aí o cara não consegue financiar um imóvel, cara. Porque pendenciou ele como comprador. Difícil. Né? Como é que eu vou dar crédito pro cara? O cara tá devendo, não tá devendo. Como devendo, né? Não tem nada de dívida. Ô, Felipe, nossos programas são gravados normalmente às segundas-feiras, né? Hoje é uma segunda-feira e anteontem o meu Palmeiras ganhou do seu Flamengo. Eu queria te agradecer. Essa parte vai contar, você ter vindo aqui é um motivo de muita alegria para mim, né? Primeiro, para eu poder brincar com você. Segundo, pela sua presença aqui. Nós só não vamos brigar, cara, porque meu filho vai assistir esse programa. Eu tenho que dar exemplo de boa maneira. Como ser amigo de um cara do time. Mas, Felipe, dá um recado aí pro pessoal. Eu acho que você, na qualidade de assessor de investimentos, como você bem explicou, né, a importância do papel desse profissional na condução específica daquela pessoa, não é uma regra que valha para todos, né? Não Você vai analisar o patrimônio da pessoa, então fica à vontade para falar um pouquinho da empresa, bacana. Dá seu telefone. Te agradeço, assim, o que eu acho legal é, tanto na parte de assessoria de investimentos, assim, cada caso é um caso, eu acho que você tem, a sua fonte de renda, ela vem de alguma forma, então a gente tem que tratar, assim, eu acho que é acabar com esses grupinhos que muita gente segue, que um fez e o outro vou fazer, não. Então acho que, enfim, a parte de assessoria de investimentos, cara, vai lá na Voga, a gente pode sentar, a gente recebe, a gente fica na QI3 aqui no Lago Sul, então entender o que você está querendo de patrimônio, o que a gente vai poder fazer, esse é um ponto. A parte de financiamento imobiliário, que é o que a gente estava falando um pouquinho aqui sobre o mercado imobiliário, assim, a gente tem a Voga Securities, que é um braço da Voga, né, ela atua de forma independente, também fica lá no Lago Sul, e lá, assim, procura a gente primeiro, né? Eu acho que a ideia não entra assim, não adianta você me ligar numa segunda-feira porque você já viu o imóvel e já fez o contrato. E alguns corretores muito habilidosos, eu não sei se é pro lado positivo ou negativo, ele já vai fazer você assinar o contrato num sábado mesmo ou numa segunda-feira cedo. E aí fica difícil atuar, porque aí eu vou atuar contra o tempo, e aí eu não consigo entender, eu não consigo te assessorar em relação à parte de documento. E a parte de um planejamento realmente financeiro. Pô, vale a pena deixar o seu dinheiro investido e a gente contrair um financiamento, ganhar no que a gente chama no linguajar do mercado financeiro de spread, mas assim, é a diferença do que o seu dinheiro está rendendo do que você está pagando. Legal. Não vale, eu vou fazer um esforço gigantesco para de repente igualar essa taxa. Pô, aí é gastar energia à toa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a melhor taxa para você agora. Vamos cotar com todos os bancos. Acho que o principal, você tocar, mas eu sou cliente de tal banco. Não interessa, Vamos pensar naquele banco ali, vamos pensar no outro banco, porque os bancos, assim, eles têm interesse também, então dá para conversar com todos os bancos. Exatamente. Entendeu? E aí entender qual é o sistema de amortização melhor, se saque, vai... Pô, eu ganho bem pra caramba, mas eu tô com a minha capacidade de renda aqui tão... consumido por causa de um carro, ou por causa de um do colégio. Alguma coisa assim, é a parte principal, né? Entendeu? Então, assim... Fazendo isso, cara, a gente entende se vai colocar na SAC, se vai colocar na Price, se o momento para o financiamento é agora. Vamos entender a diferença. Às vezes um consórcio atende muito bem ele também, e ele não precisa, dependendo às vezes ele está financiando 50% só, 40% do imóvel, então de repente um consórcio,
você tem uma taxa de administração, você não tem uma taxa de juros, então também Legal. dá para Legal. pensar nisso. Tem essa galera lá, tem uma galera boa para poder atender e dar esse suporte lá também. Muito legal. Passa o telefone ou o e-mail, fica à Vou vontade. deixar A gente pode deixar aqui no link, né? Deixa no, Então tá, no link então vai descritivo lá aparecer aqui embaixo. meu telefone, Beleza. meu e-mail, que eu acho que fica bacana. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Foi Cara, eu que agradeço. esclarecedora. Eu acho que a turma Não, só ganhou, né? Só ganhou. Nós aprendemos bastante aqui. Dá para ver que o homem entende mesmo do assunto. Né? verdade. Só não entende de futebol. De futebol. Mas vamos para frente, né, meu amigo? Agora vai cortar. Aí a gente vai conversar. Tem corte aqui não, rapaz. Gente, obrigado, Vigílio. Obrigado, João. Obrigado, Obrigado, meu amigo. Também, obrigado aí, tá? E Obrigado pela fique à vontade para oportunidade. voltar sempre que quiser. Obrigado pelo convite, eu tô aberto aí. Show de bola. Tô Obrigado. doido pra me fazer a matrícula do curso de vocês aí. Legal. Obrigado.